Paz, galera, como eu falei, sejam bem-vindos a mais um Transformando Lágrimas em Salmos. Nossa conexão havia caído, mas estamos aqui de volta. Tá rodando no WhatsApp, nas redes sociais de uma galera, um vídeo de uma garota que tá na casa dos 20 anos, que infelizmente suicidou hoje, sumindo numa passarela, em uma rodovia em Brasília chamada EPTG. Ela sobe em cima da passarela e infelizmente se suicida. Enfim, e esse vídeo gerou muito quebrantamento no meu coração, porque desde quando nós começamos, enfim, toda essa série de lives sobre Transformando Lágrimas em Salmos, Jesus tem renovado tantas pessoas, cara, que estão vivendo focos de tensões, onde masmorras emocionais têm sido denunciados, onde carrascos existenciais têm sido colocados em xeque, inclusive. E ver um vídeo desse, cara, gerou muito quebrantamento no meu coração. Hoje, refletindo e orando por muitos de vocês que sempre me enviam mensagens e falam sobre como o coração tem sido apacentado a partir de tudo que Jesus tem derramado aqui nessas lives, derramando lágrimas, ou melhor, transformando lágrimas em salmos. Hoje eu venho com uma atmosfera diferente, cara. Aquilo que Jesus tem derramado sobre o meu coração nesses dias tem gerado muito quebrantamento, porque eu sei o quão desesperador é, cara, superar momentos de aflição. Diante das cavernas que eu também já superei, eu tenho uma expressão dentro de mim, nessa reverência espiritual, de ter a determinação espiritual do quanto o coração de Deus, ele ama, cara, cada ser humano. E o quanto a nossa vida e a nossa fé é determinada a partir dessa eloquência que é evidenciada a partir do amor de Jesus. Antes de nós partirmos de forma preciosa para a nossa live, eu quero muito que o seu coração venha estar sensível, cara, diante de tudo que Jesus vai derramar hoje. Sabe, Atos capítulo 7, no versículo 54, conta algo que gera muita esperança no meu coração. Fala sobre uma defesa especial de Estevão. E fala sobre o quanto Jesus apareceu para Estevão no momento de maior dificuldade dele. Sabe, Atos 6 fala que o número dos cristãos cresceram em Jerusalém. E fala também que o movimento helenista começou a ser conquistado a partir da mensagem da cruz. E aí, cara, cresceu de a tal ponto das viúvas serem desassistencializadas na distribuição diária dos alimentos. É o que diz o texto. E por que havia tantas viúvas naquele comportamento social? Havia porque, infelizmente, a temporada histórica e sociológica que envolvia Atos capítulo 6 era de conquistas territoriais. E a partir dessas conquistas territoriais, enfim, muitos homens morriam nas guerras. E muitas viúvas também, infelizmente, se tornavam essa expressão de redenção. E muitas viúvas, então, eram assumidas pela igreja de Cristo Jesus. Mas cresceu tanto o número de viúvas em Jerusalém que, inevitavelmente, cara, os discípulos tiveram que separar alguns jovens para cuidar dessas viúvas. E aí, cara, um desses jovens era Estevão. Estevão era um cara cheio de Deus e um cara que tinha muita sabedoria, e a partir daquilo que o Espírito Santo determinava a partir da vida de Estevão, inevitavelmente, cara, a obra de Deus e a continuidade da bondade de Jesus era derramada sobre a vida dessas senhoras. E a bondade de Estevão se espalhou a nível sociológico sobre Jerusalém. E a bondade, sabe, quando você vive sobre uma atmosfera de bondade, inevitavelmente, cara, isso acaba percorrendo e ativando e conquistando o coração de todos. E aí a Bíblia diz, cara, em Atos 6, que muitos que iam até Estevão ficavam apaixonados ao ouvi-los. E ele também disputava, a partir das escrituras, com os caras de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, como diz Atos capítulo 6. Enfim, cara, a bondade de Estevão percorreu as geografias judaicas. E a grande verdade é que porque ele cuidou tanto de velhinhas, cuidou tanto de viúvas, ele cuidou tanto e trouxe tanta assistencialidade a essas senhoras, e por que não dizer senhoras de coque da geração dele.
infelizmente ele foi sentenciado por tamanha bondade. A grande verdade, cara, é que desde Jesus até o homem contemporâneo, muitos são sentenciados por causa da bondade que carregam. E a Bíblia diz que Estevão foi odiado. A Bíblia diz também, cara, que quando Estevão foi, enfim, ao Sinédrio, Estevão simplesmente trouxe uma defesa tão extraordinária que durante 54 versículos, Estevão só devolveu a honra sobre os pais na fé da sua geração. A Bíblia diz porque ele fez de forma tão eloquente, evidenciando inclusive a glória de Jesus Cristo sobre a geração dele. As pessoas estavam no Sinédrio, as autoridades daquela geografia taparam os ouvidos aos berros, como diz o texto, e unânimes atiravam-se juntos contra Estevão. Hoje eu quero falar um pouco sobre bondade. E a bondade de Jesus sobre a vida de Estevão fez com que ele tivesse, cara, uma sensibilidade a mais em relação ao reino de Deus. E a Bíblia diz, enquanto as pessoas atiravam pedras sobre Estevão, ele ignorou a sua visibilidade nas pedras, e ignorou as pedras significam acusações, e olhou para os céus. Quando Estevão olha para os céus, cara, ele vê os céus abertos. Eu quero iniciar essa live de hoje, aqui no Transformando Lágrimas em Salmos, falando sobre isso. Dizendo, cara, tá na hora de você ignorar as acusações. Tá na hora de você ignorar as pedras, tá na hora de você ignorar, cara, tudo que vem contra a sua vida, que é enviado pelo inferno, inclusive. E você olhar para os céus, focar para a eternidade. Porque Estevão ignorou as pedras, as acusações. Quando ele olha para os céus, ele vê os céus abertos. E a Bíblia diz que ele vê Jesus, a destra do Pai, sentado ao trono. O Cordeiro que esteve morto, mas agora ressuscitou. E que nós vamos ignorar, cara, essas temporadas. E gerar no nosso coração essa nuvem de bondade. Amém? Hoje, aqui no Transformando Lágrimas em Salmos, Jesus vai derramar uma porção muito preciosa para nós. E meu coração está muito feliz, cara. Literalmente por toda a bondade que Jesus vem nos cercando. Mas infelizmente há pessoas que não suportam as agressões da vida. E não suportam os focos de tensões que infelizmente vêm contra suas existências. E muitos deles sucumbem, cara. Em nome de Jesus, que aquilo que Jesus derramar sobre você hoje, que você venha abrir o seu coração e venha ressignificar suas dores, para redignificar a sua jornada. Amém? Hoje vai estar conosco um amigo querido, pastor Neil Barreto. Se ele estiver online aí, eu peço para que ele, inclusive, me sinalize para que a gente comece essa live diante dessa nuvem de bondade e dessa porção. E eu acredito, cara, que Jesus virá sobre o seu coração de uma forma que, enfim, vai fazer você olhar de outra forma para a vida, para a jornada, para a existência, a partir do amor de Jesus. Amém? Então, abra seu coração para tudo que Jesus fazer hoje. Fala, pastor Neil. Que honra te receber aqui, cara. Que isso, tranquilo, tamo junto. Sempre. Além de um querido, a porção que você carrega, cara, gera vida. E as suas ministrações, além de apacentar nossos corações, gera ressignificação diante de muitas dores que a nossa geração vive, para que também transforme redignificação. E essa é a frase que eu tenho encontrado nesses dias, cara. Ressignificar a vida para redignificar a jornada. Pastor, muitas pessoas entram em contato conosco, enfim, pessoas que infelizmente vivem síndromes do pânico, foco de tensões iminentes. Hoje em Brasília está rolando um vídeo de uma garota que infelizmente suicidou. E ela se jogou de uma ponte aqui em Brasília. E diante de um cenário tão sensível e caótico a nível existencial, Jesus colocou no nosso coração para transmitir essa série de lives com esse tema, Transformando Lágrimas em Salmos. E a porção que o Senhor derramou sobre a sua vida é muito incrível, cara. Então nós gostaríamos que Jesus derramasse essa graça aqui sobre nós hoje, a partir da sua porção. Enfim, diante de tantos traumas que a contemporaneidade desenvolve, como
a sua jornada ministerial enxerga a possibilidade de ressignificar as dores para redignificar a jornada? A questão acho que não é meu ministério, é o Evangelho, Gil. O Evangelho, ele nos foi dado para isso mesmo. Jesus sabia que a vida chegaria a um ponto de se tornar insuportável, né? Um texto muito, muito emblemático para mim na Bíblia Sagrada, 2 Timóteo capítulo 3, onde Paulo, na minha concepção, faz uma biografia do homem do tempo final. E ele começa o capítulo 3 dizendo que os últimos tempos seriam penosos. E tempos penosos seria tempo de quem paga uma pena. Tempo penoso é o tempo de quem paga uma pena. É um apenado. Não é? Tempos penosos vivem aqueles que estão em cadeias hoje, os encarcerados, que vivem dentro de 4 paredes, vivem dentro de um presídio, impossibilitados de viver a vida. Só que Paulo, em 2 Timóteo, diz que os últimos tempos eles seriam penosos para todo mundo. A vida seria tão pesada, tão aparentemente impossibilitada de se viver plenamente, que nós teríamos a sensação de que nós estamos vivendo em cadeias. Só que em cadeias sem paredes. Vivos sem poder viver a vida plenamente. Essa ideia de estar vivo sem poder viver a vida plenamente gera o quê em qualquer um? Gera essa sensação de angústia, potencial não desenvolvido. Meu Deus, eu tenho tanto a dar, eu tenho tanto a desenvolver, eu sei que eu posso ir tão mais longe, eu sei que eu poderia estar tão mais acima, eu sei que, mas eu não consigo. Esse não conseguir faz com que acumule-se dentro do ser humano um potencial tão grande, não desenvolvido, que o camarada parece que ele vai explodir. Ele não suporta. Ele vai acumulando. Chega uma hora que ele está sufocado, ele não sabe de onde vem isso. E se ele não conseguir vomitar isso, se ele não conseguir botar isso para fora, se ele não conseguir externalizar isso de alguma forma, o que sobra é desespero mesmo. E a prova de que esses tempos penosos chegaram é o número de suicídios que a gente vê se avolumando a cada ano que passa. Né? Hoje nós temos no Brasil 33 suicídios por dia, no mundo 1 a cada 40 segundos. Então, isso é uma loucura. Isso há 10 anos atrás, no Brasil, eram 23. Já estamos chegando a 34, quase, acho que já chegou, não tem os dados do ano passado, só do retrasado. Então, o número de suicídios está aumentando. E como você deve saber, todo mundo sabe, o suicídio não é um grito de desejo pela morte, é um grito angustiante de desejo pela vida. Eu quero viver, só que eu não consigo. Então, eu prefiro morrer. Então, é melhor a morte do que a ausência da vida, né? Melhor morrer do que não viver. Então, o número de suicídio aumenta porque a vida se tornou penosa. E Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, por quê? Por causa daquilo no que nos tornamos. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, posso abrir aqui, não? Fica à vontade, cara. 2 Timóteo capítulo 3 é muito tremendo, cara. Ele faz uma biografia do tempo final. Ele diz lá, os homens serão amantes de si mesmos. Olha isso. Essa palavra no grego, amante de si mesmo, é philautos. Não é amante de si mesmo como tradução de amor próprio. Não é isso não. Amor próprio é a fonte de todos os amores. Todos nós temos que viver isso. Porque eu tenho que amar o Gil como eu amo o Neil. Só quando eu me amo, eu posso te amar. Se não tiver amor por mim, não há amor para lugar nenhum. Né? Esse philautos é um amor adoecido, que de tão adoecido exclui a possibilidade de ser externalizado para qualquer outro ser e qualquer outra coisa. É o amor que expressa o mais alto índice de egoísmo.
é quando o sujeito está completamente cheio de si. Quem me acompanha já me ouviu falar muito sobre isso. É aquele camarada que está tão cheio de si que ele diz: há tanto eu em mim que tu não cabe. Não cabe mais ninguém nesse peito, não cabe mais ninguém nesse coração. Então fala de um tempo que será de um egoísmo tão grande, de uma overdose de si mesmo tão grande, que o outro será um produto utilizado para o meu prazer. O outro é um degrau, o outro é uma escada. Então é a morte do outro em mim. É o individualismo patológico. Essa palavra é terrível. Aí vai dizendo que vai ser ganancioso, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de seus pais, ingratos, ímpios. E aí vem uma outra colocação que eu acho assim emblemática, que para mim conota que nós já chegamos nesse tempo. Está lá o sem afeição natural. O texto diz que os últimos tempos seriam penosos porque o homem nasceria sem afeto na sua natureza. A natureza humana seria uma natureza que geraria filhos sem afeição. Seria uma geração, portanto, de psicopatas que produziriam dor com prazer, incapazes de amar e que veria na dor e na destruição o prazer. Por quê? Porque o ser humano nasceria sem humanidade. Seria só o bicho, o homo animal, e não o homo sapiens, entende? Então seria uma geração onde seria uma geração composta por psicopatas, homens desprovidos de afetos, e que, em consequência, produziria a própria extinção. Isso tudo é muito claro de ver, Gil, quando a gente vê o número de homicídios aumentando a cada dia. Então, no Brasil já são 65 homicídios por ano. Então, o homicídio, a nível jurídico, é um ser humano matando o outro, né? Mas a nível existencial, todo homicídio é um suicídio, porque é a raça humana matando a raça humana. É a raça humana se auto-extinguindo. Então veja o enredo da coisa, né? O homem se torna amante de si mesmo, ele se torna egoísta ao extremo, produz filhos sem afeto na natureza, vai produzir bichos que não conseguem amar e ainda por cima sentem prazer na dor alheia. E que porque sente prazer na dor alheia, vai extinguir o outro, portanto, promovendo a sua própria extinção. Então, o que nos espera no futuro é isso. Eu acho que o Evangelho vem não para nos livrar disso, mas para nos capacitar para isso. Nós não vamos ser livres da geração que vai se transformar nisso. Ela já está se transformando. O que o Evangelho faz em mim, eu creio, é me capacitar para que eu passe por isso sem me deformar dessa forma. Para que o Evangelho faça a manutenção da minha humanidade, para que eu não vire esse bicho psicopata, para que eu não vire esse bicho egoísta, para que eu não vire esse bicho amante de si mesmo. O Evangelho ele faz a manutenção da humanidade em mim. Ele me capacita, enquanto eu não vou para o céu, para caminhar na terra sem me deformar a esse ponto. Agora, quem brinca de evangelho, meu amigo, quem é só frequentador de templo, só quem carrega Jesus na boca e na roupa, mas não leva isso a sério, não tem jeito não, vai deformar, porque você vê que a maldade, o individualismo e a frieza também estão dentro da igreja em grande número, né? Os crentes são bem impiedosos hoje, bem maldosos e tudo mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uau, cara. Que poderoso, pastor Nego. Em muitas mesas que nós fizemos parte, o Senhor compartilhou sobre os vales que foram superados a partir de Jesus e da perseverança. E eu gostaria muito que o Senhor compartilhasse sobre a graça da perseverança diante de uma jornada tão escura que é o tempo que se chama hoje. Uma estação nublada invadiu o planeta Terra, as nações da Terra e muitos corações. O índice de divórcio nesse tempo se tornou muito grande também. E, enfim, obviamente, quem estava em depressão há pouco tempo atrás, agora, diante da calamidade existencial que acompanha a nossa sociedade, isso aumenta. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos dá o privilégio de encontrarmos e garimparmos santidade
e devocional no nosso secreto, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem viver isso. Na sua forma de ver e de analisar a partir das escrituras, o tempo que se chama hoje, qual é a graça da perseverança diante de um coração cansado, cara? A graça da perseverança, não, a perseverança é o fruto da graça. A graça gera em nós tal perseverança. E quem fala de graça como ninguém é Paulo, né, cara? O texto de Paulo é fenomenal. A vida de Paulo me inspira, né? Eu costumo brincar que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão, né? Eu gosto das ambiguidades de Paulo, aquele camarada ambíguo que veio de uma religião muito austera e acaba se tornando um cristão também muito austero e cheio de ambiguidade. Ele escreve 1 Coríntios capítulo 13, a suprema excelência do amor, e ele diz que tem que repreender o sujeito para ver se a gente salva a alma dele para que o corpo queime no inferno. Ele é aquele camarada que diz: andar em espírito não cumprireis a concupiscência da carne. Ao mesmo tempo ele diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo fazendo, não que seja eu, mas o pecado que me habita. Essas incongruências de Paulo revelam um ser humano muito humano, como eu e você, cheio de incongruências também. Esse camarada é aquele camarada que diz: foi trasladado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis e ouviu coisas inefáveis que a ser humano nenhum foi dado experimentar, não é? E diz que quando ele voltou do céu, do terceiro céu, o que ele tem como recompensa é um espinho na carne que veio por um mensageiro de Satanás. Ou seja, eu vou ao céu e volto com o espinho de Satanás, irmão. É o que Paulo revela nesse texto. Então tem um monte de gente querendo ter experiência com Deus e não sabe que a experiência com Deus pode ter como legado um espinho do diabo, né, irmão? Um negócio muito doido. Mas qual é a grandeza da experiência celestial em Paulo? É que, primeiro, Gilberto, ensinou a Paulo a conviver com o não de Deus. 3 vezes orei para ele tirar esse espinho de mim, diz Paulo. Deus, isso me incomoda, isso me aborrece, isso tira meu conforto, isso me desonra, isso macula a minha história. Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Orar 3 vezes era orar o máximo que se podia. Então, eu orei tudo que eu podia. E o que eu recebi de Deus foi um grandíssimo não. Não, não. Com esse espinho você morre, Paulo. Você não precisa tirar o espinho para ser pleno. A minha graça te basta. Então, Paulo ouve o não de Deus e entende que para se ver uma vida plena não precisa viver com perfeição. Paulo viveu com um espinho na carne a vida inteira, que era um mensageiro de Satanás, que a gente não sabe exatamente o que é isso. Mas a gente sabe que era algo que a espiritualidade maligna usava para cutucar Paulo. Paulo acabou lidando com o não de Deus, sem crise. Não, se não dá, não deu, tá tudo certo, meu Deus. Então ele se ressignifica. O que ele faz? Já que eu não posso vencer as dores da vida, eu tenho que aprender a lidar com elas. Ele aprende aonde? Na graça, a ponto de dizer: pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas. Sinto prazer nas tribulações. Hoje nós vivemos um evangelho que diz assim: pare de sofrer. Vença suas tribulações. Vença suas fraquezas. Vença suas dores. Mas isso não é evangelho. O evangelho não é evangelho para me livrar da dor, sempre. É evangelho para me capacitar para suportá-la. O evangelho é absurdamente claro quando fala disso. Então, Paulo, como não conseguiu vencer a fraqueza produzida pelo espinho, Paulo, como não conseguiu vencer a vergonha produzida pelo espinho, Paulo, como não conseguiu vencer as angústias da tribulação gerada pelo espinho, ele diz: eu vou ter que amadurecer para além dessa dor, dessa tribulação. E ele viveu esse amadurecimento e diz:
agora está tranquilo. Eu encontro prazer até na tribulação. Eu encontro prazer até na fraqueza. Então, à luz da existencialidade humana, prazer e fraqueza, prazer e dor, não coabitam no mesmo espaço. No Evangelho coabita. Paulo está dizendo, sinto prazer na fraqueza. Sinto prazer na tribulação. Ele está dizendo, isso que faz vocês chorarem, isso que faz vocês apostatarem, isso que faz vocês desistirem de Deus, eu acho graça nisso, irmão. Eu sinto prazer nisso. Por quê? Porque ele mergulhou nessa graça, Gilberto, que fez ele olhar para a tribulação e dizer assim, para de bobagem, tribulação. Para de bobagem, problema. Você acha que chegando à minha vida, você me será um impeditivo? Você acha, problema, que você tem poder para me paralisar? É como se ele dissesse, problema, quem achou um problema para a vida foi você. Então não sou eu que tenho um problema. Quem tem um problema é você que veio dar em mim. Entendeu como é que é? Então, o problema é que hoje se prega no Brasil o evangelho muito Nutella, cara, assim, porque a gente está muito viciado em número, a gente quer encher banco, a gente quer seguidor, a gente quer like, o número virou uma obsessão, virou uma idolatria, uma numerolatria. E no evangelho, se o número vira obsessão, o que acontece para chegar ao número? Compromete-se o discipulado. A gente compromete conteúdos. Aí a gente não forma discípulos de Jesus, a gente forma frequentadores de igreja. A gente forma sustentadores de impérios religiosos. A gente muda a religião do sujeito, mas não muda o caráter, a visão de mundo. O trabalho fica pela metade. Só que o cara mudou de religião. Ele mudou do local de adoração. Ele adora dentro de um templo evangélico. Ele ouviu o cara lá na frente abrindo a Bíblia, ele acha que está vivendo o evangelho. Só que quando chega a dor, quando chega a angústia, quando chega o vale da sombra da morte, aí ele percebe que ele não está preparado para aquilo. Aí ele começa, onde é que está Deus? Por que Deus permitiu isso? Onde é que Deus estava? Deus não é bom, eu não acredito em Deus. Está aí o número de apóstatas que você vê, o número de gente frustrada com Deus. Como é que alguém pode se frustrar com um ser que é perfeito, irmão? Como que eu posso se frustrar com o Gilberto? É um maior vacilão, pô. Claro que a gente se frustra com o Gilberto. Se frustrar com o Neil toda hora. Mas com Deus. Mesmo ontem, hoje e sempre. Não há sombra de variação, de mudança. Como é que eu posso me frustrar? É porque nos pregaram um Deus que não é o da Bíblia. No Deus da Bíblia, a vida é como ela é. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. Ao que sacrifica, ao que não sacrifica, ao que cultua, ao que não cultua, ao que serve a Deus e ao que não serve a Deus. A vida acontece igualzinho para todo mundo. O que é diferente é a forma como cada um reage. O homem de Deus reage ao que acontece de uma forma, o homem sem Deus reage de outra forma. É na reação que a gente sabe quem é de Deus ou não. E o Evangelho nos capacita para qualquer tempo. O Evangelho, no homem, Gilberto, passa pela Idade Média, passa pela modernidade, passa pela pós-modernidade, vai passar pela transmodernidade e passa mole, cara. Sente dor? Claro que sente, todo dia. Frustração, decepção, todo dia. Mas a graça de Deus em nós faz com que a gente, do meio da dor, olhe para o futuro com esperança. Não é? Olhe para a palavra, lendo como ela é. Eu gosto muito do Salmo que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Né? 1000 poderão cair ao teu lado, você não será atingido. A gente lê esse texto, não serei atingido, não serei atingido. Aí a pessoa pega isso como promessa, eu não serei atingido. Só que ele não lê o texto no contexto. 1000 ao meu lado, 10 à minha direita. Então são 11.000 cadáveres. Então o texto está dizendo, eu estou caminhando entre cadáveres.
Eu estou vivendo no mundo de morte. E o cara fala assim, mas eu não vou ser atingido. Quando ele fala que você não vai ser atingido, não fala que você vai morrer e se transformar em mais um desses 11 mil cadáveres. Está dizendo que se a morte te atingir como a esses 11 mil, nem a morte pode parar o que Deus começou na tua vida. O que Deus fez em nós, nem a morte intercepta. Vai para além dela. Você entendeu? Aí o cara lê, eu não serei atingido, mas peraí, você está caminhando entre cadáveres, entre mortos. O odor é terrível, o vale é de sombra de morte. A fedentina, a possibilidade de contaminação e a possibilidade de ser o próximo cadáver é grande. Caminha com esperança, porque se a morte te atinge, o que Deus tem para você continua de pé. E aí você caminha com esperança, você caminha com fé. Você simplesmente, cara, caminha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, o verbo é andar. Não para. Entendeu como é que é? Ainda que eu ande. A gente não vai parar no vale da sombra da morte, como todos os cadáveres que a gente vê do nosso lado o dia inteiro. O evangelho é me capacitar para andar no vale da sombra da morte e não para interceptar a morte possível. É isso. Uau, cara. Uau. É muito interessante ler isso, cara. E ouvir essas palavras e ter a dimensão do quanto o Senhor é poderoso na arte de nos fazer superar as estações difíceis, cara. Pegando um pouco esse gancho, indo lá para 1 Samuel, sobretudo no capítulo 22, versículo 1, quando Davi vai para a caverna de Adulão, e diante do seu círculo, o círculo íntimo de Davi, fugindo da morte, inclusive, atraiu, cara, só homens sem fama, desesperados, homens sem honra. E a Bíblia diz que depois que os caras superam o dia mal, a estação da morte, inclusive, esses caras, os valentes de Davi, lá da caverna de Adulão, os caras sem possibilidade de um futuro, porque perseveraram crendo, cara, no Deus do salmista, inclusive, os caras encontraram um destino poderoso, cara. O lance de termos amizades, de gerar vida, é muito importante no dia que se chama hoje, cara. Obviamente, Jesus é aquele que nos conecta. E eu te acompanho, é claro. E você fala desses últimos tempos, eu acho que esses últimos 2 anos, uma mensagem sobre abutres e sobre esse mesmo gancho de viver entre pessoas que estão mortas, cara. Mas a importância de um círculo íntimo que gera Jesus numa estação tão escura como a de hoje, gera muita vida e nos proporciona o presente de encontrarmos a própria vida e a luz que há no Evangelho. Fala um pouco sobre a importância da amizade nesse tempo, cara. Inclusive, você fez uma live falando sobre amizade, que foi tão poderoso, falando sobre que o incrível da amizade é que você permite um invasor chegar na sua vida, né, pela qualidade do invasor que é um amigo. Imagina... Amizade é uma invasão permitida de território. E eu permito que o outro invada por causa da qualidade do outro, né? Eu conheço o outro, então o território está aberto, invada. Nessa invasão, 2 mundos se encontram, o teu e o meu, né? Eles se confundem, então nós ampliamos o nosso mundo existencial. A amizade é a expressão da graça de Deus no tempo insuportável. Isso é vontade de Deus desde o Éden, uma questão edêmica, cara. No Éden está dito, e assim absurdamente claro, não é bom que o homem esteja só. Acabou. É possível? Claro que é. Bom? Jamais. Esse diagnóstico não é de um psicólogo, não é de um psicanalista, não é de um psiquiatra, não é de um sociólogo, de um antropólogo. Esse diagnóstico é do Criador, aquele que conhece as nossas entranhas, as nossas naturezas, conhece o nosso presente, passado e futuro. Então, em Deus, nós já nascemos, vivemos e já morremos. Ele sabe que porque Deus, ele vê passado, presente e futuro, tudo junto. Então ele sabe da nossa trajetória e diz, sozinho não vai ser bom, né? E o possível é. Nós somos livres, mas bom jamais. Então, o texto diz que, portanto, se não é bom só, ele está dizendo que a vida só encontra sabor no encontro.
quando o meu eu se encontra com o teu tu e se transforma em nós. Esse nós é a proposta do Evangelho. Jesus veio porque nós nos separamos uns dos outros e não conseguimos mais viver o projeto original de Deus, que era suprir a necessidade do outro. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea, que esteja com que diante de si. A tradução original, diante, não é adiante, é diante de si. Ou seja, eu vou formar alguém, Adão, para que quando você olhar para ela, você se veja. Para que ela seja teu espelho. Porque se ele olhasse para uma anta, ele não se veria. Se ele olhasse para um tigre, ele não se veria. Se ele olhasse para uma vaca, ele não se veria. O homem só se forma noutro homem. É na convivência com outro homem que a nossa humanidade é manutenida. Então o pecado deforma isso. E aí Deus tenta restaurar essa imagem, esse projeto, em Jesus de Nazaré, quando ele promove a reconciliação do homem com Deus, do homem com o homem, e depois entrega esse ministério da reconciliação para nós. Então, o objetivo do Evangelho é fazer com que nós fôssemos capazes de viver o amor, que, como eu digo, tem a geografia da cruz, né? Que liga o homem a Deus na verticalidade e o homem ao homem na horizontalidade. Por que tem que me ligar a Gilberto? Porque só é bom com Gilberto. Sozinho não fica bom. Por várias razões, Gilberto. É muito simples disso. Você já me viu pregar sobre isso, mas acho que não quer demais falar. Portanto, ele está dizendo que só é bom quando o meu eu se encontra com o teu tu, vira nós, né? E quando vira nós, a gente então está capacitado para orar como Jesus ensina, Pai Nosso. Não existe no Evangelho Pai meu e Pai teu. Eu só posso chamar a Deus de Pai se eu posso chamar alguém de irmão. Uau, mano. E junto nós oramos. Pai Nosso. Correto? Então, quando é que a oração tem poder? Quando eu tenho irmão. Quem desenvolve carreira solo, esquece. O Pai é nosso. O Pai é pai de uma comunidade, ele é pai coletivo. O filho de Elohim, que é uma palavra plural, você sabe disso, é Elohimzinho. Ele é uma comunidade. Né? Filho de peixe, peixinho é, filho de comunidade, comunidade é. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, lembra? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um ser coletivo. Se eu tenho imagem de Deus, eu sou imagem de Deus quando eu estou junto com alguém. Quando eu sou coletivo. Okay? Então é Pai Nosso. Segundo, porque só quando eu tenho alguém que eu posso orar como ensina o Evangelho. Pão nosso nos dá hoje. Então eu só posso pedir a Deus o suprimento de cada dia se esse suprimento a partir de mim chega a alguém. Esse pão que tu me darás, ó Deus, como bênção, não encontrará em mim só um destinatário. Encontrará em mim um canal que vai chegar até alguém. Então, o Pai é nosso, o pão é nosso, e só quando a gente vive isso que a gente pode exclamar em verdade, ou seja, para além do verbo, para além do discurso, Emanuel. Emanuel é Deus conosco, não é Deus comigo. Então, há muita gente que tem dificuldade de chamar a Deus de pai. Poxa, como é que um pai pode permitir que um filho passe por isso e tal? E eu sempre digo, cara, quase sempre quem tem dificuldade de chamar a Deus de pai é aquele que tem dificuldade de chamar o próximo de irmão. Ninguém que tem dificuldade de chamar o próximo de irmão tem dificuldade de chamar a Deus de pai. Então, a solidão, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, 600 pessoas quase, solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Pode ser uma opção sua, porque nele a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Mas não é projeto de Deus que você viva só. Eu não estou falando que você tem que casar, eu não estou falando da solidão conjugal. Eu estou falando de transformar a nossa vida numa vida útil.
numa vida que não encontra em mim a única razão da existência. Quem vive para si perdeu o direito de viver, né? Eu sou enquanto me encontro, enquanto eu sou útil. Eu sou enquanto amo. Então, essa é a proposta do Evangelho, uns aos outros. Quer ser feliz, seja útil. Quem se retirou para si, ele desistiu do projeto divino para a existência humana. O projeto de Deus é a nossa comunhão, de tal forma que Jesus veio para ser referência de humanidade e quando ele vai embora, ele nos envia o Espírito Santo, que é o que desenvolve o ministério da comunhão. Por isso que o diabo trabalha tanto para separar a gente, cara. O diabo quer que eu fique longe de você. O diabo quer que a gente creia que eu sou branco, que você é preto, que ele é de direita, o outro é de esquerda, que esse é crente, aquele é macumbeiro, um é flamenguista, outro é vascaíno. A gente está separado por tudo, cara. Tudo. E essa separação maldita está transformando a sociedade nisso que a gente está vendo. A vida só encontra sabor no encontro, na comunhão. Então, quem se separou do próximo, porque se frustrou com Deus, adoeceu na visão. Deus não tem nada a ver com isso. É no encontro. É uns aos outros. Nós estamos vivendo num deserto sem precedentes na história da humanidade. Sozinho. Vai ficar pelo caminho mesmo. Então tem que voltar para a comunhão, tem que voltar para a comunidade, tem que voltar para a utilidade, tem que sair do fútil para o útil, tem que comungar, tem que voltar a ser corpo, tem que voltar a descobrir que tipo de membro você é no corpo, porque o membro só encontra sentido no corpo. Isso é muito óbvio na Bíblia Sagrada. Uns aos outros. Uau! Glória a Deus, cara. Para nós finalizarmos, pastor Neil, diante dessa atmosfera de glória, eu sinto Jesus aqui, cara. Amém. Como é possível nós sairmos dessa masmorra emocional, cara, a ponto de, a partir de Jesus, obviamente, transformarmos lágrimas em salmos, cara? Eu acho que a única forma hoje, e não é porque eu sou pastor, sabe, cara? Eu sou pastor e sou profissional da área humana. Eu conheço a psique humana. Conheço o que Freud diz, Lacan diz. E não dá para sair dessa masmorra só por sabedoria humana. Não dá. Por quê? Porque está provado, cara, que nós não somos só esse ser biológico e afetivo, nós somos transcendentais. Há uma transcendência em mim. A minha existência precisa de corpo saudável? Precisa. A minha existência precisa de uma psique saudável? Precisa. Mas a minha existência precisa de transcendência. É a transcendência que me tira desse corpo um pouquinho para eu respirar nos ares de Deus. Essa transcendência que vem a partir do novo nascimento, da nova criatura que me faz livre de mim e desse tabernáculo, para que a gente possa voar um pouquinho nas asas do Espírito, respirar em Deus. Então, não tem como sair disso só com psicologia e biologia. Tem que passar pelo Evangelho. Eu amo o Evangelho, cara. Eu não sou apaixonado por teologia, eu não sou apaixonado por filosofia. Estudei teologia, estudei filosofia. Tudo ferramenta importante, mas estão aquém do Evangelho. Eu amo o realismo do Evangelho, cara. Uma das palavras que eu mais gostei de pregar na minha vida, eu estou pregando há mais de 30 anos, né, cara? É um texto de Pedro que ele diz assim, ai meu Deus, tá na ponta da língua. É melhor sofrerdes fazendo bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazendo mal. Esse texto para mim tem um sermão meu. Procura lá, o pastor Neil, e joga esse texto do lado que você vai achar esse sermão. Extraordinário, extraordinário. Porque é melhor sofrerdes fazendo bem, se esta é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Então ele está dizendo, é melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal. Ou seja, quem faz o bem, sofre. Quem faz o mal, sofre. É melhor sofrer fazendo bem.
Uau. Ou seja, está claro que não existe na vida a opção não sofrer. Ou você sofre fazendo bem, ou você sofre fazendo mal. Eu não quero sofrer. Não existe essa opção. Uau. Viver é administrar sofrimento. E o sofrimento exercerá o poder na minha vida à proporção do tipo de administrador que eu sou. No Evangelho, eu me torno um bom administrador de sofrimentos. Porque não existe a opção não sofrer. Correto? Isso é lindo na Bíblia Sagrada. E para a gente concluir, esse sofrimento a respeito do qual a Bíblia fala, é melhor sofrer de fazer o bem do que fazer o mal, não pode ser o sofrimento fruto, aquele que eu colho como fruto do que eu plantei, porque ele está dizendo, quem semeia o bem, colhe sofrimento, quem semeia o mal, colhe sofrimento. Árvore má e árvore boa não semeiam a mesma coisa, portanto, não colhem o mesmo fruto. Então, esse sofrimento não pode ser fruto da maldade e fruto da bondade, não. Esse sofrimento não é o sofrimento fruto. Não é produto do que eu estou colhendo porque eu sou mal, porque eu fiz maldade, porque eu fiz besteira, porque eu errei. Não, porque quem faz bem também vai sofrer. Não existe opção não sofrer. Que sofrimento é esse, pastor? Esse é o sofrimento, é a dor de ser. Ser dói. Ser hoje dói mais do que ontem e amanhã vai doer mais do que hoje, Gilberto. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E o que está sobrando em nós não é o ser humano, é o bicho, é o insensível, é o psicopata, é o que tem prazer na dor do outro, é o que tem prazer em entrar na live do outro e xingar o outro, é o que tem prazer em matar o que é preto, é o que tem prazer em xingar o que é gordo, é o que tem prazer na dor. É isso no que nós estamos transformando. A sociedade hoje é composta por gente cujo amor esfriou. Então eu não posso me iludir em querer passar por isso sem ser tocado pela dor. Eu não tenho como. Você vê aquele guarda matando aquele negro, o Floyd, e você fica uma semana sem dormir com aquilo na cabeça, cara. E com ódio dentro de você, ou não? Ora, e você não pode fazer nada. Aí a pergunta que eu faço, para onde vão os nossos silêncios, cara? Uau. Cara, eu queria pegar no pescoço dele, eu queria xingar, eu queria botar para fora, mas tu não fez nada disso. Para onde vão os nossos silêncios? Uau. Você é alvo de má notícia o tempo inteiro, só desgraça, 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 desgraça. Isso tudo vai entrando. Vai para onde? Para onde que isso vai? Tudo aqui, brother. Então, o Evangelho me capacita para administrar isso, para que isso não se perca em mim. Então, esse sofrimento é a dor de ser. E o Evangelho nos ensina a ser no sofrimento. Paulo aprendeu, pelo que sinto prazer no sofrimento, na tribulação, na dor. Para mim, o mais alto grau da espiritualidade é quando a gente chega a sentir prazer na dor e não quando a gente é liberto da dor. Porque nós nunca seremos libertos da dor. Nunca. Não existe na vida a opção não sofrer. Então o que eu preciso? Eu preciso aprender a mergulhar na graça. Eu preciso aprender a praticar o Evangelho como sendo a palavra de Deus e não como uma prática religiosa. Os evangélicos em grande escala estão longe de Deus. Não sabem nada de Deus. Só tem Deus na boca, mas não no peito. É uma religião falaciosa. Então você não precisa ser só mais um no meio da religião dos crentes. Você pode viver o Evangelho de verdade, que é simples, que não requer pirotecnia nenhuma. O Evangelho de Jesus é tão simples que a gente não acredita que seja só isso. Aí a gente quer
enfeitar as coisas. Aí bota que tem que fazer campanha, tem que subir monte, tem que sacrificar, tem que fazer aquilo. Nada, cara. O evangelho é o estilo de vida de Jesus. Simplicidade, altar no quarto, oração como resposta a um diálogo, e não como uma lista de supermercado que faz a gente falar com Deus só para tirar alguma coisa dele. A oração é o que transforma o nosso encontro com Jesus em relacionamento. Se ele falou comigo pela palavra, eu falo com ele pela oração. Aí é diálogo. Agora, a maioria dos crentes, toda vez que fala com Deus, é para tirar alguma coisa dele. É para arrancar uma bênção, é para fazer um pedido, é para tirar uma cura, para tirar um emprego, para tirar uma dor. A gente não fala com Deus como pai, como amigo. A gente não troca ideia. Pô, toda vez que eu vou a Brasília, eu e você sentamos no coco bambu e passamos a noite conversando. É verdade ou não é? Eu e você, homens, passamos a noite inteira conversando. Com Deus, as pessoas não conversam 5 minutos. E quando conversam é para tirar alguma coisa. O evangelho não entra. Então, para você que está me ouvindo, um exercício para casa. Tenta fazer uma oração essa noite de 3 minutos, sem pedir nada a Deus. Tenta. Vai ser uma dificuldade. Mas, pastor, se não é para pedir, fala o quê? Pois é, não sabe, né? A Bíblia diz que a gente tem que falar com ele com oração e súplica. Oração é uma coisa, súplica é outra. A súplica pode estar contida na oração, mas ela não é oração propriamente dita. A oração é o que transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Se eu me encontrei com ele, mas eu não oro, não iniciei relacionamento, mudei de religião, sou um estranho para Deus ainda. Então, enxergue a vida como ela é com os óculos do Evangelho. Não existe opção não sofrer. Amadureça, restaure o altar do teu quarto, que teu quarto seja mais do que um dormitório. Tenha um altar onde você tenha relacionamento individual com ele. Na igreja, a gente sabe a vontade de Deus para o corpo. Para o membro, é no quarto. Então, nós não teremos de Deus mais do que a gente busca dele no quarto. É no quarto. Então, se a gente restaura o altar do quarto, se eu pratico a oração como quem responde a um diálogo, porque eu estou lendo a Bíblia, esse evangelho vai entrando sem intercessores, sem intermediários, sem que eu viva na fé do pastor, na fé do bispo, na fé do apóstolo. Eu e Deus. O véu foi rasgado, o santíssimo lugar está aberto para todo mundo. Então é só entrar, e entrar como filho, humildemente, sem máscara, sem fantasia. E você vai ver, brother, que a gente vai amadurecer e não vai pedir mais para Deus tirar espinho nenhum. E a gente vai entender que se eu estou sentindo dor, não quer dizer que Deus me abandonou. Ele também é Senhor das dores. E no meio das dores, eu extraio prazer. Portanto, dá para você viver com prazer a vida inteira, mesmo que você sinta dor a vida inteira. Porque não existe opção não sofrer. Se a gente internaliza isso, cara, quando a dor chegar, a gente está preparado para ela. E ela vai chegar, né, cara? Sempre. Você sabe disso, e qualquer um que esteja nos ouvindo agora sabe disso também. Viver dói, crescer dói, ser dói. Não tem jeito. Não existe opção não sofrer. Amém? Amém, amém. Pastor, então, diante dessa live que para mim foi tão preciosa, cara, e que gerou muita vida, tenho certeza você que está ouvindo a gente, que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Então, pegue tudo o que Jesus tem falado no seu coração no dia de hoje e exercite para que amanhã, cara, você venha ter um coração que foi discipulado por Deus e que você venha literalmente transformar os momentos de angústia e de sofrimento em composições de salmos, ou seja, perseverando. Porque a perseverança sempre vai ser a única estrada que a eternidade utiliza para devolver a honra. Pastor Ney, ore por nós para finalizar a live, abençoe essa galera que está ouvindo a gente. E muito obrigado desde já pela sua participação, cara. Prazerzão. Deus abençoe cada um de vocês e que dê a graça de viver essa maturidade, de viver um evangelho que vai para além do verbo, sem verborragia, sem
santidade impressionista, que viva um evangelho que não seja um evangelho espetacularizado, mas um evangelho simples, que te humanize, que te faça gentil, que te faça gente, que te faça gente boa, que a tua fé seja uma fé atraente, não repelente, que seja uma fé acolhedora, não beligerante. É assim que a gente passa pela vida sentindo prazer nas dores. Convidar vocês que estão aqui, são seguidores do Gilberto, todo dia, Gilberto sabe disso, 11h50, lá no meu Instagram, Pastor Neil Barreto, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Provérbios em Gotas. Né? Já estamos chegando, amanhã é o Provérbios número 56, 56º episódio. Sim, lições para o dia a dia que tem sido espetacular. Assim, os testemunhos me têm alegrado muito. Então, todo dia, 11h50, 10 minutinhos, é uma reflexão de Provérbios em Gotas. Passem lá, passem a me seguir lá. Acabou aqui, vai lá para o meu Instagram, se inscreva e seja abençoado pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu tens cuidado de nós. Muito obrigado porque neste horário, Deus, meia-noite, tem uma multidão de gente aqui sentada conosco, reunida, sendo ministrada pelo Senhor e pela Sua palavra. E eu sei que Tu estás restaurando vidas nesse instante. Eu sei que Tu estás a restaurar destinos nessa hora. Eu sei que Tu estás interceptando espírito de morte nessa hora. Eu sei que Tu estás salvando vidas nessa hora. Eu sei que Tu estás quebrantando almas nessa hora. Eu sei que algo sobrenatural acontece nesse exato momento no mundo, através desse encontro, através desse culto. Que Tu possas acolher com as Tuas asas e com Teu amor esse irmão, essa irmã, que tem, ó Deus, passado pela vida achando-a insuportável, que até hoje não entendia o sofrimento, mas que a partir de hoje passou a entender, que entendeu que a dor não é a ausência do Teu amor, pelo contrário, um não exclui o outro. O Teu amor não nos livra da dor, nos capacita para suportar qualquer uma delas. Então que essa noite, Pai, se Tu não podes tirar a dor, batiza Teu povo com porção dobrada do Teu amor. E que esse amor possa curar, restaurar, pôr de pé. Que esse amor, ó Deus, possa restaurar a esperança, possa restaurar a visão, que ele veja a vida e ao Senhor com um novo olhar a partir de agora. Faz isso, porque nós pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor, a quem tributamos toda a honra, todo o louvor e toda a gratidão. No nome dele nós oramos e abençoamos Teu povo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém. Prazer, que honra, meu nego. A gente se esbarra por aí. Abraço, pastor. Foi um prazer. Deus abençoe. Valeu. Falou.